seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do IluminaCast. Eu, Rádio Spinelli, Mari Inocente, Ana Vieira, estamos aqui no estúdios da 74 Comunicações e Marketing, onde faz o gerenciamento das nossas redes sociais, nos grava com tanto carinho. Se você então precisa de um marketing, entre em contato com a 74 Comunicações e Marketing. Antes da gente conversar com o nosso convidado especial, queremos mandar um grande beijo para os nossos apoiadores. Renata Ferraz, que cuida dos nossos cabelos, nos produz nesses dias especiais de gravação e faz também as terapias. E Informale, se você quer se vestir com estilo e sofisticação, vê as novidades dessa semana da Informale. Esse é um caminho de luz, transformação, caminho de cura e muita conversa e ensinamentos sensacionais. Se você ainda não segue a gente, segue, curte, compartilha, manda aqui os nossos cortes, o que fizer sentido para alguém que precisa ouvir esta conversa de hoje, que vai ser espetacular. Todo espaço tem alma, toda casa guarda memória, toda natureza revela o invisível. E no episódio de hoje nós vamos iluminar as energias que habitam os ambientes e como podemos curá-los para que eles também nos curem. E quem vai conversar com a gente hoje é o César Malamã, geobiólogo, radiestesista, terapeuta natural, estudante de cultura racional, jardinicista. Uau, César! Gratidão por receber o nosso convite. Muito grato. Nós estamos muito felizes em ter você aqui, já recebemos a Gabi aqui. Sim. E vocês só têm que nos ensinar e expandir ainda mais as pessoas que nos ouvem. Muito grato. E é verdade, a gente tem muito que ensinar e também tem muito para aprender, né? A vida é isso, é um constante movimento, constante conhecimento, o ato de aprender. Quem se conhece não sofre. Quem não se conhece, sofre. Sofre e padece. José Roberto Marques, meu professor de coach, mestre, ele tem uma frase dele: quanto mais eu me conheço, mais eu me curo e me potencializo. Exatamente. Exatamente. E eu conheço um pouquinho o César, meu amigo querido, prazer tê-lo aqui. Prazer todo E meu. eu sei o quanto você busca, o quanto você estuda e o quanto você tem a nos passar hoje com todo esse currículo. Onde a gente poderia começar? Geobiologia. Seja a biologia. Adoro. Hoje todo meu estudo dentro das terapias, dentro da geobiologia, dentro da radiestesia, hoje ele é todo voltado em termos científico e espiritual. A minha base de trabalho hoje é essa, científico e espiritual. Por quê? Porque eu não acredito que existam as duas coisas separadas, né? A gente consegue ter todo esse conhecimento do visível e do invisível de uma forma muito didática, mas também a gente consegue ter o lado invisível também de uma forma muito didática, né? Sem o termo, como se diz, do esoterismo, que muitas vezes tudo termina no mistério, né? Tanto é que a ciência hoje ela vem muito acelerada e futuramente quem vai acabar desvendando esses mistérios ainda não resolvidos provavelmente será a ciência. Tá? E como você se apresenta hoje para o mundo, César? Além de todo esse currículo, né? Pai, marido. Pai, esposo, biólogo, radiestesista, né? Ainda tem a minha caminhada dentro das artes plásticas, né? Que isso daí poucos conhecem. Ai, eu vi uns quadros, tem gente. esse também, né? Mas eu sou apenas mais um vivente aqui na Terra em busca de se conhecer, tá? Eu acho que a principal função de todo ser humano hoje é se conhecer. Então, basicamente, o que eu faço da minha vida? Procuro me conhecer. Fora, né, a minha pessoa no dia a dia aqui, né? O meu trabalho, o meu processo de desenvolvimento, como marido, pai. A minha principal tarefa é me conhecer, me descobrir.
Sou apenas mais um vivente, procurando aprender e procurando ensinar o que a gente aprende. E totalmente conectado à Mãe Terra, né? Totalmente conectado à Mãe Terra. A Exatamente. um estudo e a um servir também, né? Um estudo e um servir, porque aqui, dentro desse mundo, você depende de tudo isso daqui, desse contexto geral, né, do planeta, a questão da natureza em si, né, todo esse conjunto elétrico e magnético, né, que depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas aqui a gente depende de tudo para viver. Então, quanto mais desconectado você tiver desse meio natural, mais você vai se perder, mais você vai ficar perdido, tá? Porque hoje a gente vive de um modo muito artificial. A gente vive dentro de artifícios. Então a gente acabou esquecendo um pouquinho da essência natural e acabou deixando o que é natural de lado, né? Então isso começou a deixar a gente muito rude, né? A gente começou a ficar muito preso a dogmas, a muitas questões, né? Mas isso tudo por conta desse campo artificial que a gente vive hoje. A gente deixou muito o campo natural, né, o nosso natural, para viver de uma forma mais artificial, que é o que eles chamam de alfabeto artificial hoje. Como que você vê, nós, né, hoje em dia, na evolução, tanto tecnológica, tanto espiritual, tanto como ser humano, e ainda assim desapegando do mais natural. Por que que aconteceu essa desconexão? Mesmo o ser humano estando mais evoluído. Aconteceu essa desconexão pelo seguinte, pelo simples fato do ser humano se tornar muito ambicioso. Ambicioso, vaidoso, rude, egoísta, né? Foi tudo isso que foi deixando o ser humano um pouco mais duro e se desconectando. Por quê? Porque a gente hoje vive basicamente num mundo de ilusão, num mundo de aparência. Tanto é que você vê aí todo mundo querendo aparentar ser o que não é. Então, o que que acontece? Muitas das vezes, a pessoa fica ali querendo ser o que não é, pagando um alto preço, né? Para tentar se encaixar num lugar que não é dela, que a natureza não colocou ela para estar ali, né? Muitas das vezes a pessoa quer ser o que ela não pode ser. Mas por conta de quê? Do que, na verdade? Do abuso do livre-arbítrio e da livre espontânea vontade que a gente tem. Porque somos livres, né? Isso todo mundo sabe, ninguém tem dúvida disso. Mas a liberdade é um imperativo dado pela natureza. Quem vai contra a liberdade vai contra a natureza, tá? Então, assim, tem o livre-arbítrio? Temos, mas o livre-arbítrio sem limite, ele torna a sua vida um inferno. E aí você sofre. Por quê? Porque você vive iludido. Você vive de aparência, querendo ser o que não é, ou o que não pode ser, ou o que a natureza não colocou lá você para ser. Tanto é que a gente, nos primórdios, bem lá atrás, o que era muito usado? O alfabeto astrológico, né? Que a gente já vem com tudo escrito na palma da mão. Esse era o alfabeto que se usava antigamente. Então o que acontecia? Então tinha o rei lá. Tinha o rei teve um filho. Aí chamava o pessoal que fazia a leitura das mãos e falava assim, não, seu filho ele precisa ser mendigo. O cara não aceitava. Né? O rei, ele não aceitava. Só que o que acontecia? Ele, a todo custo ele queria que o filho dele fosse o herdeiro do trono. Então você vai contra o fator natural. O que é esse fator natural? O que a natureza lá atrás já impôs para você ser. Entendeu? Você precisava ser mendigo? Você precisava ser mendigo. Para quê? Você precisava passar por aquele processo para depois, lá na frente, você talvez se erguer. E de repente se tornar o herdeiro do trono. Mas isso era por conta do alfabeto astrológico. Hoje em dia já não se usa mais esse alfabeto.
Foi uma coisa que se perdeu, que era um fator natural. A gente tinha tudo isso, tinha não, tem tudo isso escrito na palma da mão. Você sabe ler as palmas da mão? Não, não sei. Ai, que pena. Todo mundo aqui, ó. O César. Mas é assim, e falando dos fatores naturais, antigamente se usava a lua para fazer tudo. Tudo era baseado na lua e no sol, né? Se viam as horas do dia pelo sol, né? Se via pela lua épocas de colheita, épocas de plantio. Hoje em dia já não se usa mais isso. E isso era o quê? Um alfabeto natural, dado pela própria natureza. Então, como a gente foi criando, foi evoluindo, né, e foi criando outros métodos, a gente acabou deixando esses métodos naturais para trás. Entramos no método artificial, né, e agora a gente está aí, né, remando, né, e buscando tentar sair desse alfabeto artificial para voltar para o alfabeto natural. Isso é o porquê da desconexão, porque vivemos muito mais artificialmente do que naturalmente. Eu acho interessante a gente linkar um pouco. Ana, qual é o seu ponto de vista nisso que o César trouxe na sistêmica? Esse ego perdido lá atrás, o que as pessoas tinham que viver, como que trouxe as amarras psicológicas, terapeutas, nos sistemas também. Por que você acha que teve essa desconexão do natural para o ego, vamos colocar assim? Bom, trabalhando com a sistêmica, na parte de quebrar os padrões, o que o César falou é mais ou menos o que a gente vive no campo hoje. Porque quando a pessoa chega, procura para conhecer a si mesma e quebrar os padrões, ela vai ter que pagar um preço. E a hora que ela senta lá na cadeira, que ela vê o preço que ela tem que pagar, ela desiste. Então, tipo, igual ele falou o cara tinha que ser mendigo, talvez seja pra, né? Uhum. Então era o preço que ele tinha que pagar. E hoje as pessoas não querem, por conta que a busca é absurda, por causa do livre-arbítrio. Mas aí a gente vai entender que Bert fala, o livre-arbítrio é balela, não existe. Por quê? Porque nós somos mais leais do que livres. Então a gente está amarrado na dor. Você pode tudo? Pode tudo. Só que não vai ser na essência, né? Vai ser muito superficial. E não vai ser legal. Entendeu? Então você tem o poder de ser livre, de ter tudo. Mas você vai ter que pagar um preço antes. A maioria das pessoas vivem isso no automático, hoje no superficial, né? Por causa de tudo, da vaidade, da ambição. E ninguém quer pagar, né? Esse preço. Que talvez, para quebrar muita coisa, eu preciso voltar um pouquinho, né? Olhar para um lugar de dor. E todo mundo quer tudo instantaneamente. Né? Eu quero isso hoje, eu quero agora. Hoje, se você nasce, se alguém não te ensinar a andar, você não aprende a andar. Você vai na escola, se o professor não te ensinar a ler e escrever, você não vai aprender. Mas existe um tempo, existe um percurso aí. Entre o aprender e fazer, ou entre o aprender e executar ali. Existe um tempo. E as pessoas não querem esperar mais esse tempo. Tem um estudo da antroposofia que a gente estuda tempo ao tempo, né? Tempo ao tempo. Exatamente. E tá tudo muito imediatista hoje em dia. Imediatista. Mas por quê? Por causa da ambição. Por causa da ambição. Da ganância, da arrogância, da prepotência. Sim. Eu posso tudo. Pode nada. Não é o sentir Não. ser humano, e sim Não. ter humano, né? O que acontece? Por que eu falo que vive de ilusão? Porque no mundo ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer. E por que a gente sofre? Mas se eu posso tudo, eu não quero sofrer. Por que eu sofro? Não, então você sofre porque você não manda em tudo. Dentro desse mundo, existe um dono para isso.
Você não é dono da sua vida. Isso daqui, esse corpinho aqui, só tá emprestado. É matéria. A hora que acabar, você cuida tem que bem. devolver. Cuide enquanto dá E tempo. você tem que devolver ele nas melhores condições possíveis, porque a natureza te entregou um corpo perfeito, funcionando, bonitinho. Você tem que entregar em perfeitas condições, porque isso daqui é emprestado. Então, o que que acontece? A nossa vida aqui na matéria, ela tem um dono. Quem que é a natureza? Quem que é o dono? A natureza. A natureza é o dono de tudo. O que faz o verdadeiro Deus? Perdoa todos os seus filhos, porque todos são filhos de Deus. Mas a natureza, dona de tudo e dona de todos, não negocia os seus direitos. E a natureza, ela tem também tudo para te oferecer para que você mantenha o seu corpo saudável, né? Ela é uma mãe. Ela te acolhe, Ela é ela uma te mãe. oferece. Tá tudo aí, gente. Tá tudo aí. Não tem que procurar em lugar nenhum. Tá tudo aqui. Ela é uma mãe, ela te oferece. Ela te oferece abrigo, te oferece conforto. Só que a hora que ela precisa chegar o chinelo, né? Ali no filhinho, dar uma chineladinha na bunda, ela vai fazer também. Né? Por quê? Porque a natureza, ela não aceita ingratidões. É a lei do retorno, né? É a lei do retorno. A natureza não aceita ingratidões. Tá? E aí ela oferece as plantinhas de proteção. Oferece as plantinhas de proteção, oferece as plantas aí para os remédios, né? Sim. Tudo sai da natureza. Tudo sai da E natureza. tudo volta para a natureza. Tudo volta na natureza. Tanto é que já tem aquele ditado, né? Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Né? Hoje é uma coisa, amanhã é outra. E assim somos nós também. Hoje estamos aqui dessa forma, amanhã também já não estaremos, vamos voltar a ser o que era. E tudo nasce e morre. Tudo eu vejo de forma diferente. Tudo morre e nasce. Morre para algo para nascer. Morre algo para de outra nascer forma. outro. Algo que já não serve mais para ser outro. Porque vivos nós já somos porque somos eternos. Uhum. Né? Temos uma alma, um espírito eterno. Então, você não tem nada para nascer. Então, morreu e nasce. Morre e nasce. Morre e nasce. E a lei da vida, né? A gente morre do fluido masculino para ir para o útero da mãe, morre do útero da mãe para ser humano para a alma eterna. Isso. Porque a nossa verdadeira vida é uma vida fluídica. Uhum. Né? É uma vida energética. Essa vida na matéria hoje é só de experiência. É só um experimento. Aqui é onde você vive num mundo onde você vive de experiências. Por isso que todos somos espíritos. Espíritos. Estamos numa condição de espiritualistas, de espiritismo, de experiências, de expiação. O mundo é um mundo de expiação. Tá todo mundo aí. É um mundo de verdades aparentes, todo mundo tentando procurar a verdade e cada qual com a sua verdade. Então, ela tem uma partícula de verdade, você tem uma partícula de verdade, eu tenho uma, ela tem outra e assim por diante. Né? São o que a gente chama de verdades aparentes. Que volta o que você estava falando, né? A gente esquece, na verdade, que nós estamos em evolução e se apega na matéria e no ego de ser, às vezes, quem não somos. Exatamente. Agora estamos em processo de evolução. Né? Mas, na verdade, se a gente pegar no princípio do antes de ser tudo, isso, o que era, que a gente era energia cósmica pura, limpa e perfeita, a gente não sofreu um processo de evolução, a gente sofreu um processo de degeneração. Porque se nós éramos energia cósmica pura, limpa e perfeita, a gente se transformou em algo material, mais denso. Então a gente veio descendo. Não é que a gente subiu, a gente desceu, a gente deu conta de regredir. Lembra bem, porque éramos energia cósmica pura, limpa e perfeita, centelha do Criador. A gente veio para a condição material. Classificados hoje
como animais racionais. Então você está em que condição aqui? Você está na condição de animal. Então, não houve evolução, houve degeneração. Houve evolução no meio artificial, mas no meio natural a gente regrediu de existência. Tá? Tanto é que agora está todo mundo tentando buscar a evolução aí. Se você Já é tá, um preço? se você está procurando subir... Já é o preço que a gente está pagando, então? Já é um preço. Porque se você está procurando algo transcendental, algo para evoluir, para elevar a frequência, você está procurando algo que está acima. Então você está subindo. Se eu estou subindo, então quer dizer que eu desci, eu estou aqui embaixo. Entendeu? Tanto é que tá todo mundo aí cheio dos problemas, né? Porque aqui problemas todo mundo tem. Se tem um lugar para se ter problema, é aqui nesse planeta, né? Isso E mesmo. aí, cada um sofre a sua maneira. Um sofre mais, outros sofrem menos, uns que sofrem demais e outros que já não aguentam mais, né? O sofrimento tá aí. Mas é o seguinte, tá todo mundo aqui sofrendo a sua maneira e olhando para cima pedindo pelo amor de Deus. Se você tá olhando para cima, você tá onde? Você tá num buraco. Você tá num buraco. Tanto é que se você sair fora desse planeta, o que que é? É tudo escuro, não tem nada. Né? Assim, você tá dentro de um buraco escuro. Então o que acontece? A gente, né, espiritualmente, a gente regrediu. Agora estamos procurando evoluir, estamos procurando subir. Elevar a frequência, elevar a vibração, que até hoje também o pessoal ainda não entende muito bem como que é isso, mas é algo que futuramente a gente vai ter que aprender para poder sair dessa condição de animal. Hoje vivemos em condição de animal. Animal racional. Por quê? Porque ainda temos o livre-arbítrio e a livre e espontânea vontade. O dia que a gente não tiver mais essa condição, a gente se torna animal irracional. O que difere o animal racional do animal racional, o irracional, é o livre-arbítrio. É a livre e espontânea vontade. No reino animal é a lei do mais forte. E através aí, César, do seu trabalho, através da geobiologia, né, das plantas, o que você indicaria para elevar essa vibração, tanto do ambiente da casa, que vai influenciar na nossa maneira de viver? Hoje, se a gente pegar na questão de plantas, né, o contato com a natureza ele tem que ser essencial. Você ter contato com a natureza, tá? Mas como que é esse contato com a natureza? Ah, eu vou pôr um vasinho de flor em cima da bancada da minha casa? Não, não vai ser assim. Me desculpa, mas não vai ser um vasinho de flor em cima da bancada da sua casa que vai resolver a sua conexão com a natureza, tá? Conexão com a natureza é você estar presente mesmo na natureza. Né? Vamos pôr em si um parque, um exemplo. Um parque bem arborizado, né? com riacho, uma coisa e outra. O que você vai fazer? Tira o calçado, No chão. anda no chão, sente a brisa do ar, sente a água no pé, sente a terra. Né? As pessoas não têm mais esse costume. Toma um banho de cachoeira. Toma um banho de cachoeira, vai no numa mar, trilha. pula no mar, vai fazer uma trilha, sobe uma montanha. Por quê? São processos naturais, onde provavelmente você vai se desligar por algum momento do que é artificial. De repente você vai fazer uma trilha, você não precisa ficar lá na trilha com o celular a todo momento, ou ficar vendo o WhatsApp. Enfia o celular no bolso e só faz a trilha. Quando chegar lá no fim da trilha, você aproveita, você curte aquele momento, olha a paisagem, admira uma flor, admira aquela árvore, né? Olha o movimento da cachoeira, vê a água correndo, vê os animais passando para lá e para cá. E depois você volta para o ambiente que você estava. Mas aproveite aquele momento. Tá? Com a relação às plantas, lógico, um vasinho não vai fazer diferença. Mas se você é uma pessoa que tem o hábito de cultivar coisas em casa, isso vai te trazer uma conexão. Você ter uma horta, entendeu?
Por quê? Porque você vai estar em constante movimento com aquilo. César, mas eu tenho necessidade de ter vasos, de ver verde, sabe? Necessidade. Uma casa sem umas plantas, sem alguns vasos, não tem vida, parece, né? Porque é o seguinte, você tá olhando, quando você olha para uma planta, você está olhando hoje, dentro desse mundo aqui, você está olhando para o ser vivo mais desenvolvido que tem no planeta. O vegetal, que é o reino vegetal. É o mais evoluído. Por quê? Ele só depende de água e de sol para viver. E a gente depende do reinado vegetal, que a gente precisa comer, e ainda depende do reinado animal. Então, quem que depende de quem? Quem é mais forte que quem? E ultimamente, né? O reinado mental, emocional. Né? Então, quando você está em contato com plantas ali, você está em contato, provavelmente hoje, com o ser vivo mais evoluído do planeta. Tem gente que conversa com as plantinhas. Elas Gente, sentem. Aham. Sente. Minha amiga pediu pra perguntar. Não. Tanto é que hoje você tem experimentos aí que você pode fazer em casa. Você pega lá o vasinho de planta, você põe lá um com a palavra gratidão, um com a palavra fé, outro com a palavra esperança, outro com a palavra ódio, que você vai ver lá, você vai tirar as suas próprias conclusões, você vai ver como que é o desenvolvimento de cada um. Não acredita? Porque Faz tudo o é vibração. teste. Não acredita? Faz o teste. Eu tenho uma orquídea que eu ganhei do meu marido faz uns 3 meses já. E aí eu falei, por favor, não morra. Porque todas as florzinhas, eu falei, seja eterna essa florzinha. Tá durando. Aí todo dia eu vou lá, faço reiki nela, seja eterna minha florzinha. Exatamente. São processos que muitos fazem. Eu já escutei várias histórias assim. E de fato, por quê? Porque é um ser vivo conversando com outro ser vivo. É o que eu acabei de dizer. A natureza, ela não aceita ingratidões. Então você comprou uma plantinha lá, você adquiriu uma plantinha lá para pôr na sua casa. Você vai largar ela lá de qualquer jeito? Provavelmente ela vai morrer. Por quê? Porque você não está sendo grato com ela, de colocar uma água, de uma coisa e outra. Você entendeu? Mas se você cuida, ela prospera. Ela dá flor, ela dá frutos. Lógico, dentro das condições de cada uma, tá, gente? Porque vamos mudar um pouquinho o assunto rapidinho, mas lugar de planta não é dentro de casa. Ô César, e as plantinhas? Os antigos falam, né? Ah, minha vizinha veio aqui, minha planta morreu de zóio gordo. Vamos colocar, né? Realmente, algumas plantas, elas sugam as energias ruins dos ambientes? Elas guardam memórias dos ambientes? Sugam. De fato, existem muitas plantas hoje que elas têm essa capacidade de absorção. O que acontece é o que não tem. Um exemplo, ó. A questão do vaso de 7 ervas. Essa foi a maior mentira do mercado de flores que se inventaram até hoje. Aquilo não funciona de forma alguma. Tá? Aquilo lá foi simplesmente um ato comercial. Criaram aquilo de forma comercial. Por quê? Você vai pegar um vaso com 7 ervas, com 7 plantas, cada uma de ambientes diferentes, de propriedades diferentes, vai colocar tudo no mesmo vaso e provavelmente você vai colocar em cima da bancada da sua cozinha, você vai colocar lá na sua sala, no canto mais escuro, no canto onde não pega luminosidade. Aí ela começa a definhar. Ah, meu vaso de 7 ervas tá morrendo. A energia tá pesada. Olha, E quando você vai ver, não é nada disso. A única energia Uma que é sol, uma que é água, uma que é sombra. Exatamente, uma que é sol, outra que é água, outra que é sombra. Então não é assim que funciona. Então, gente, vaso de 7 ervas não funciona. Tenha 7 vasos diferentes. Tenha 7 vasos diferentes, mas não tenha 7 tudo no mesmo vaso. E dentro de casa, né? Que isso aí também não vai rolar. Essa é uma grande mentira.
Voltando para geobiologia, geobiologia é igual Feng Shui? Não. Como que é a diferença uma da Não. outra? Acho que é bom ele explicar, né? É. Essa geobiologia, o pessoal ter noção maior Sim. como que ela atua. Várias coisas aqui que a gente quer saber detalhes, tá? A geobiologia hoje, ela é uma ferramenta de análise, né? Onde a gente consegue estudar as interferências eletromagnéticas, tanto do visível quanto do invisível. Tanto da energia telúrica, que é a energia provinda da Terra, quanto da energia cósmica. A energia cósmica é essa energia eletromagnética que permeia tudo hoje, tá? Que a gente encontra na luz do Sol, encontra em raio-x, raio gama. Tudo isso daí são correntes eletromagnéticas, energia eletromagnética, né? Condensada de várias formas, tá? E temos a energia telúrica, que é a que provém do centro da Terra, do núcleo. Então ali você tem o quê? Você tem o processo de erupção, você tem o processo de percolação de água, né? Terremoto, tudo isso é energia telúrica, né? Todos esses campos eles trazem uma interferência. Então o que acontece? Geobiologia estuda, faz uma análise dos campos eletromagnéticos do ambiente e o impacto que ele causa na vida de quem habita aquele lugar, tá? E o Feng Shui é um método de harmonização. Tá? Você tem um problema, a geobiologia analisa, vê qual é o problema, e o Feng Shui a gente usa para fazer a harmonização do que precisa ser corrigido. Tá? Feng Shui é uma ferramenta. Dentro da geobiologia a gente tem outras ferramentas. Tá? E pode entrar constelação familiar, pode entrar processos de limpeza, tipo defumação, banhos, muitas das vezes processos físicos mesmo, a gente tem que fazer reformas geral na casa, né? A gente faz essa análise, vê o que precisa ser modificado, né? E aí faz todos os ajustes necessários, tá? Mas a geobiologia é uma ferramenta de análise. Então, quando você chega no ambiente, primeiro vem o geobiólogo, ou primeiro vem o radiestesista, o terapeuta natural? Como que você analisa o todo? Eu analiso da seguinte maneira. Primeiro vem o geobiólogo. Por quê? Porque a geobiologia, ela vai conseguir destrinchar para mim todo o campo visível e invisível, só que a nível molecular. Tá? Esse que é o interessante da geobiologia. Você consegue medir coisas muito pequenininhas. Coisas que muitas das vezes você não pega nem com microscópio. Mas isso o quê? Na parte visível e na parte invisível. Então eu tendo toda a análise, todos os dados do que está no visível e invisível, eu consigo determinar o que é o que e que rumo eu vou tomar para determinada situação. Tá? Se é um problema no físico, você tem uma casa, você está lá na sua residência, fez a análise, é um problema no físico? O problema do físico só se resolve de forma física. Problemas energéticos só se resolvem de forma energética. Tá? Não resolve de outra maneira. Ah, mas a minha casa está com problema de infiltração. Não adianta eu ir lá fazer uma defumação, fazer uma geometria sagrada que vai parar o problema de infiltração. Não, o problema de infiltração tem que ir lá e corrigir o que tem que corrigir. Tem que quebrar a parede, quebra, reboca, conserta e faz o que tiver que fazer, pinta de novo. E o solo carrega memórias? Carrega. O solo carrega memória pelo simples fato de ter sílica. A sílica é um cristal, como todo mundo já conhece, e a sílica ela tem a capacidade de reter memória. Fica grudado na parede. No cristal de sílica. Quando a pessoa ela vai construir, é importante fazer a limpeza primeiro do terreno, fazer a geobiologia antes, para energeticamente as pessoas que irão habitar ali futuramente sentir um bem-estar melhor? Exatamente, porque até então, o que acontece? Vamos começar do zero, um terreno. Você adquirir um terreno.
você não sabe o que foi aquele terreno. Você comprou de alguém. Então, o que é interessante? Saber a história daquele local. O que foi aquilo? Porque às vezes você vai comprar um terreno que embaixo dele tem um cemitério. E aí você faz o que com essa memória? Você vai construir em cima de um cemitério? Quem que quer construir em cima de um cemitério? Tá? É que nem São Paulo. São Paulo é construída toda em cima de um rio. Todo mundo vê o Rio Tietê, o Rio Pinheiros, tudo bonitinho, retinho. Só que ninguém vê a parte de baixo que está no subsolo. O rio, por debaixo no subsolo, ele continua. Então você tem casas construídas em cima do quê em São Paulo? Em cima de um pântano. Na hora que vinha essa cobrança. Entendeu? Então tem que saber, o interessante é fazer uma análise, ver o que foi o terreno, o que é que está percorrendo em cima desse terreno hoje, né? Se existe uma construção, de quem foi essa construção, né? Qual a história que essa construção carrega, tá? Porque um outro exemplo que a gente pode dar é, de repente, você vai construir uma casa onde foi um bar. Tá? Ou a mesma coisa de você querer montar uma biblioteca num lugar que foi um bar. Ou vice-versa, querer montar um bar onde foi uma biblioteca. As informações não casam. Elas não se completam. São coisas totalmente diferentes uma da outra. E depois, com essas limpezas, tem como harmonizar. Tem como harmonizar. Tudo tem, né? Tudo tem solução até o momento que tem a solução. Porque também existem coisas que não dá para ser corrigidas. Tá? Existem coisas no mundo que você não corrige. E tem coisas que, se você corrigir, você estraga. Tem coisas que não podem ser mexidas. Sabe aquela história? Se melhorar, estraga. Tá? Então tem essa questão também. Tem coisa que, se melhorar, estraga. Algumas coisas têm que permanecer do jeito que estão. E aí, vamos supor que eu tô dentro do ambiente. As emoções das pessoas influenciam também? Sim. Porque é o seguinte, vamos supor. Você tem sua residência, você vive ali, você, seu marido, seus filhos, e vocês brigam. Todo aquele sentimento, toda aquela vibração, toda aquela forma, pensamento, ela fica impregnada nas paredes. Voltando ao assunto, aonde que ela fica impregnada nas paredes? No reboco, do cristal de sílica que compõe a areia. Fica tudo retido ali. Aí vem os mofos, as infiltrações. Vem mofo, vem infiltração, né? Vem parede que começa a descascar também do nada. Tem gente que acaba de pintar a casa, faz uma pintura nova na casa, passa um mês, a casa está descascada inteira. Por quê? Porque existem ali processos acontecendo ali. Você entendeu? Processos vibracionais, tá? Que às vezes precisa ser feito limpezas, tá? E em casos muito extremos, às vezes, dentro de uma análise geobiológica, eu tenho que ter o discernimento, muitas vezes, de chegar para a família ou para o proprietário e falar assim, ó, muda de casa. A melhor solução para você é mudar de casa. Porque também tem a questão das pessoas, né? As frequências que cada um carrega. Às vezes você está numa frequência que você não cabe dentro daquela casa, daquele local. Tá? Às vezes você está tentando se encaixar num local que não é para você se encaixar. Até mesmo em cidades, né? Muitas pessoas, às vezes, elas procuram dentro da cidade ali, o lugar dela não é ali. Não é ali. Mas eu quero morar naquele bairro porque eu acho bonito. Tudo bem. Você pode achar bonito. Só precisa ver se você vai conseguir viver ali. E quem não entende, César, explica pra gente como que a pessoa ela pode fazer esse atendimento para ela achar realmente o que faz sentido na fluidez dos ambientes. Seja em casa,
seja na terapia pessoal dela? No caso quando, vamos supor, você vai adquirir uma casa, uma residência nova, é interessante você não olhar somente a estética da casa. Ah, eu quero essa casa porque essa casa é bonita. Mas o que essa casa tem de interessante, de atrativo para você, tá? Às vezes na casa que você vai comprar, você tem ali um cantinho que você gostou muito. Então veja bem, procure no imóvel coisas que vão ser atrativas para você, tá? Diferente de você comprar alguma coisa, vou comprar porque eu acho bonito, vou comprar porque eu quero comprar, né? Não tem necessidade de ser assim. Então, muitas das vezes, a pessoa acaba adquirindo um imóvel simplesmente por gosto de ter aquele imóvel, mas não que ele esteja conectado ou interligado com aquele imóvel. Tá? Então, eu acho que o principal é isso. Veja se o local que você procura tenha coisas que você goste. Tá? Basicamente. Conta um pouquinho pra gente agora sobre esse seu estudo de cultura racional. A cultura racional, ela é um conhecimento, né? Ele não tem um apego religioso, não é religião, não é seita, não é doutrina, né? É apenas um conhecimento da verdadeira origem do nosso ser, né? Do que foi tudo isso antes de ser o que é. Então, voltando lá, o que éramos? Energia cósmica pura, limpa e perfeita. E dentro do conhecimento de cultura racional, a gente começa a aprender e a entender como foi feito todo esse translado de lá para cá, como foi feita essa descida. Né? Se a gente era energia cósmica pura, limpa e perfeita, como que a gente se degenerou e chegar na classe de animal hoje? Então a gente vai entender, compreender como foi feito todo esse processo de criação, né? Que foi dado por nós mesmos. Não foi alguém lá de cima que tacou a gente aqui, né? Não foi o Adão e a Eva que comeram a maçã. Isso daí foi tudo nós que fizemos. Todo esse processo de degeneração que a gente veio, como eu falei, a gente deu conta de retroceder, né? E viemos parar aqui nesse buraco. Mas é um conhecimento, tá? E a partir desse conhecimento, você começa a treinar e educar o seu cérebro a desmaterializar a energia que está contida na glândula pineal, que é onde está localizado o vivente de vida eterna, que é a centelha divina que todo mundo procura e que está dentro da nossa cabeça. Só precisa ser desmaterializada. E através desse estudo, a gente consegue desmaterializar a glândula, a energia da glândula. E aí se ligar diretamente ao nosso mundo de origem, ao mundo que deu consequência a esse. Que seria o acesso ao nosso registro akáshico? Pode-se dizer. Basicamente isso. Basicamente. Você vai ter acesso a esses registros e um pouco mais ainda. Tá? E é um livro, ele é um livro, simplesmente um livro. Na verdade, não é um livro, são 1000 livros. É um estudo de 1000 livros. E como esse livro, o conteúdo dele é uma energia materializada, conforme você vai lendo, né, naturalmente a glândula vai desmaterializando, a energia, né, não a glândula em si, a energia vai desmaterializando e você vai ficar ligado às outras paragens que tem em cima, os outros níveis de consciência que tem acima daqui. Porque hoje a gente está na condição extrema. Né? Então, assim, tudo que está um pouquinho acima de nós aqui está mais elevado. Então você começa a voltar esses degraus. Então você vai subindo esses degraus de novo, novamente. Né? Foram 21 degraus de transformação de lá de cima aqui para baixo. Foram 21 eternidades.
Uma eternidade, ela não conta tempo. Quem conta o tempo dessa eternidade é a própria natureza. Então a gente desceu 21 degraus na escala cósmica. Daqui da Terra até o Sol é o que a gente chama de astral inferior. Do Sol para cima é astral superior. Então quando a gente fala de ascensionados, esse pessoal aí, a gente está falando do astral superior, acima do Sol. Abaixo do Sol são os espíritos, né? Os desencarnados e tudo mais. Tá tudo abaixo do Sol. E tem o astral térreo, que está aqui junto com nós, aqui, né? Nesse espaço, no invisível, que é o que o pessoal chama de umbral. Mas foram 21 degraus de transformação. Pra subir tudo isso de volta, hein? E só Haja só conhecimento. e só existe duas formas. Só existe duas formas de subir. Os 21. Que é pela desmaterialização da glândula, através do estudo da própria cultura, ou pelos processos espirituais aí, que hoje são infinitos o que tem. A única diferença dos processos espirituais para o estudo de cultura é que a cultura te leva direto. O processo espiritual você vai ter que fazer um caminho um pouquinho mais comprido. Entendeu? Porque a cultura ela já te liga direto com a energia de origem. E no processo espiritual você vai percorrer todo o caminho espiritual para depois encontrar lá em cima. Então a cultura ela é um atalho. Foi um atalho que foi nos dado. Tem algum exercício que você pode passar pra gente que é leigo nesse assunto? Do... A gente tentar desmaterializar a nossa glândula pineal? Só estudando cultura racional. Só lendo o livro Universo em Desencanto. Imunização Racional. Não tem outra forma. E esse é o primeiro caminho para quem se interessa pelo tema. Sim, primeiro caminho. Mas você pode se começar, para quem não, né, tem pessoas que não têm hábito de leitura nem nada. Mas você pode começar por outros caminhos espirituais, né? Não necessariamente. Tem algum filme que fala sobre isso? Não que eu me recorde agora. Não que eu me recorde, assim, de filme. Eu não sou muito ligado, né? Ô César, mas acho que todo mundo que começa a estudar, né? Entender o que é a vida, o trazer mesmo esse olhar para você, de se cuidar, de perceber. Começa a perceber também na casa o que precisa ser mudado, começa a sentir o ambiente que não tá legal. Não, exatamente. A gente começa a ter essa percepção, né? Começa. A partir do autoconhecimento A mesmo, partir do né? momento que você começa a perceber que a vida não é só isso, que existem coisas além, né? Já Sim. começa todo um movimento. Então, a partir desse movimento, você vai começar a sentir sensações, intuições, aspirações aí, que vão te colocar em alguns movimentos ali para você começar a procurar alguma coisa, Sim. né? Um exemplo, você vive lá na sua casa e fala assim, nossa, parece que aqui na minha casa tudo dá errado. Mas por que dá errado? Qual é o motivo de dar errado? Então você vai começar a procurar. O que eu posso fazer para que eu melhorar a posso energia fazer? dessa casa, O que eu né? posso fazer melhorar a energia dessa casa? Né? Então, Sim. são pequenos passos, né, que você pode começar a dar. Faz uma defumação. Uma defumação. De quanto tempo é bom defumar? Limpar. É verdade, limpar com anil, alecrim, a casa. Faz alguma diferença aí? Eu acho que a defumação é a melhor maneira que se tem hoje de limpar. Fazer limpezas. Energética. Energéticas. Né? Limpeza física você vai fazer com produtos físicos, né? Normal. Agora, limpezas energéticas é a defumação, que é a fitoignoterapia que eles falam, né? Por quê? Agora vem a explicação. Por que a defumação funciona? Quando você pega a planta ela contém óleos essenciais, certo? Esses óleos essenciais carregam determinadas vibrações. Só que o óleo, ele é muito pesado. Para ele ser liberado, ele precisa que a molécula dele seja mais leve.
Então o que você faz? Você põe fogo. Entra em combustão, a molécula fica mais leve, diminui o tamanho e essa molécula tem a capacidade de penetrar lugares onde de repente com o pano você não vai limpar e não vai sair. Ah, que legal. Que é o caso quando a gente tem problemas de memória de parede, é o que a gente faz. Faz a defumação. Por quê? Porque aquela molécula, ela dá conta de penetrar o cristal de sílica e eliminar aquela vibração que está gravada na parede. Bora defumar as casas, gente. Ô, César, mas as pessoas que carregam peso. Na sistêmica a gente trabalha as pessoas, elas já carregam o peso. Elas vão se conectar com ambientes de acordo com o que elas estão passando. Exatamente. Então elas vão direto para esse ambiente. Exatamente. Como que você faz isso? Essa análise a gente faz da seguinte maneira. Antes de eu analisar a casa, eu analiso a pessoa. Entendeu? A gente faz a Aí você análise já dá da um pessoa. direcionamento para ela. Exatamente. Já, aí eu vou separar, eu vou analisar a pessoa e vou analisar o ambiente. A partir da análise da pessoa, que a gente consegue também ver a faixa de frequência que ela tá, a gente consegue orientar, ó, precisa ir para tal lugar, precisa ser tal lugar. Ó, você precisa, às vezes a pessoa só precisa mudar de quarto. Às vezes o problema dela é só o quarto. Ela vive num cômodo errado da casa. Às vezes tá do lado da cozinha e o fogão puxa muita energia. Como que funciona? Às vezes aonde fica a internet, em cima da casa. É assim, ó. Que nem essa questão, vamos pegar o caso da internet, né? Dos Wi-Fi. O que acontece? Não é o Wi-Fi em si que é prejudicial. Ele não tem a capacidade, um sinal de Wi-Fi não tem a capacidade de causar um mal. A única coisa que ele tem é de irritar as suas células, as suas moléculas. É isso que acontece. Existem algumas energias, né, do campo eletromagnético que tem a capacidade de alterar as suas condições moleculares. Mas um sinal de Wi-Fi, um sinal de celular, a única coisa que ele faz é estressar suas células. Por isso que você vive muito ansioso. É a célula que está estressada. O que acontece? Tem gente que vai dormir, não dorme a nível molecular, a nível celular. Por quê? O que faz? Vai deitar, coloca o celular do lado da cabeceira. O celular está em 300, 350, 600 Hz. Você precisa de 3 a 6 Hz para dormir, teu cérebro. Televisão ligada. Televisão ligada, aí você veja bem, aí você tem lá o aparelho lá emitindo 300, 330, 460 Hz e o teu cérebro querendo trabalhar a 3 Hz. O que acontece? Aquela energia, aquela frequência que é muito maior, vai começar a entrar na tua molécula, como ela está querendo um nível mais baixo, ela vai querer se adaptar no que está mais alto. E aí você não dorme, você não descansa, você dorme. A nível físico, você dorme, mas você não descansa. Aí você acorda, né, cansado no outro dia. Por quê? Porque não dormiu a nível celular. Entendeu? É um estresse. Quais são os ambientes da casa, das empresas que mais retêm energia densa? Banheiro. Banheiro é um dos primórdios, assim. Não que exista um, né, falar assim, nossa, porque todo lugar pode acontecer qualquer coisa, tá? Esses dias atrás eu estava fazendo análise de uma casa que vai ser reformada e eu encontrei um subsolo contaminado dentro da área da prosperidade da pessoa. Não tinha nada a ver com o banheiro. E onde é a área da prosperidade é o quarto. Tá? Era o quarto do casal. De toda pessoa é o quarto? Ou você analisa? Analisa. Cada pessoa, cada casal, cada casa tem um lugar de prosperidade. Cada casa tem um local de prosperidade. O que ela tem é uma direção. Essa direção ela é imutável, ela não muda. Mas dependendo da posição que está da casa, de repente a área da prosperidade dá na cozinha, ou a área da prosperidade dá na garagem. Eu estou falando só da prosperidade, porque tem as outras áreas, né, dentro
dentro dessa análise. Mas o que acontece? Existia um problema na área da prosperidade, um subsolo contaminado, entendeu? Porque qual que era o que era a alegação deles? A alegação deles é que eles queriam fazer a reforma da casa, mas algo não permitia eles fazerem um movimento de reforma, sendo que eles já tinham todo o dinheiro, já estava certo com os pedreiros, com o pintor, tá? Era só eles falarem assim, ó, começa. Mas o que é que está influenciando? Era um subsolo contaminado dentro da área da prosperidade, tá? Mas que também não era nada assim extremamente grave. Era simplesmente esse subsolo contaminado, que provavelmente era por conta de formigueiro, porque a formiga leva comida para debaixo do solo e começa um processo de criação de fungo. Esse fungo, ele forma um campo elétrico, um movimento eletromagnético ali que pulsa um nível de energia, tá? Que vibrava de 3 a 6 Hz. Então o que acontecia? Quando ele estava dentro daquele espaço, mesmo acordado, o cérebro deles o organismo deles começava a querer trabalhar a 3 e 6 Hz. Era a mesma coisa que eles estivessem dormindo, acordados. Então eles não tinham o quê? Eles não tinham ânimo para poder fazer o movimento da reforma. Certo? Uhum. Qual que foi a solução para isso? Que nem eu falei para ele, só começa. Começa que isso daí passa. Mexe no campo. Né? Porque ficava cansado, eles ficavam muito cansados. Aquilo para eles desgastava muito. Mas o processo biológico, olha que interessante, o processo biológico que acontecia na Terra, no subsolo da Terra, isso eu estou falando de um problema físico, interferia mentalmente, né, no dia a dia deles. Porque tudo é conectado à energia, né? Sim, Energia tudo, da criação. tudo é energia menos ou mais densa, menos ou mais condensada. Uhum. Então, quando você tem uma hora que a gente faz uma análise que é para medir a ionização do ar, do ambiente, chama ionização do meio. Então eu procuro níveis elevados, né? Negativos e positivos. Olha que interessante. Esse nível, se ele me der positivo, eu tenho uma área muito densa. Só que se ele me der negativo, eu tenho uma área mais leve, uma área mais elevada. Então não é a questão nem de ser positivo e negativo, porque aí também inverte os polos. Uhum. Mas a questão é ser mais denso ou menos denso. Uhum. Tá? Você faz isso nas empresas também? Faz Linha de nas empresas, produção? tudo. Tá. Consegue fazer. Hoje a geobiologia você consegue aplicar ela em tudo, na verdade, né? Empresas, reformas de casa, construções, sítios, fazendas, o que mais? Bom, basicamente, dentro do que se fala hoje no ramo imobiliário, tudo isso você consegue aplicar ela. E fora que você consegue aplicar ela na pessoa, né? Na própria Mas o pessoa. seu trabalho vai ser em conjunto. Em Com a conjunto. radiestesia, com a... A radiestesia, geobiologia, as terapias naturais, né? Mais o Feng Shui, mais a geometria sagrada. Que isso são mais a jardinagem. mais a jardinagem. Que isso já são ferramentas que eu uso. Uhum. Mas dependendo do que a gente encontra no local, aí a gente tem que estudar o que vai ser feito. Dá uma dica para as nossas seguidoras. Na porta da casa, qual planta? Lógico que a planta não é para ficar no vaso, que a gente já aprendeu. Mas fazer um vaso, né, bem bonito para ela, saudável. Qual planta na frente de casa que é melhor ter? A melhor planta hoje que a gente tem, falando em termos de energia física e energia espiritual, é a babosa. Olha. É a babosa. A
babosa é a rainha das plantas medicinais. Ela tem além de toda a propriedade medicinal que ela tem a capacidade de absorção de microvibrações. Eu tenho duas, mas tá no vaso. Não tem problema. Mas ela tem a capacidade de absorção de microvibrações. E essas microvibrações são imperceptíveis, né? Você não percebe elas. Então ela tem a capacidade de reter isso daí. Quer pôr arruda, pode pôr, não tem problema. Mas a melhor é a babosa. Hoje. Tanto é que a babosa, fora isso daí, como é a maior planta medicinal que a gente tem, dos 20 aminoácidos que o nosso organismo precisa para o bom funcionamento, ela possui 18. Então, você pode consumir ela também, que Casca ela, congela e todo dia toma na água, né? Eu já vi uma receitinha mais ou menos assim. você Você tem pode, uma melhor? não, Essa receitinha. eu prefiro pegar ela in natura mesmo, eu Uhum. descasco ela, tiro só o gel, Uhum. corto em cubinhos, coloco na geladeira e todo dia você come 3 cubinhos daquele. Por tempo indeterminado, porque a babosa também não faz mal você comer ela. Pode comer 3, não tem gosto de nada. Para quem quer saber que gosto lembra, ela é a parte branca da melancia. Tem aquele gosto lá. Sim. Mas ela é uma planta que ela tem essa capacidade tanto de absorção, tanto de limpeza, tanto de regulagem, né, corporal e regulagem vibracional. Eu acho que legal, gente. Eu tenho 2 vasos, que os 2 vasos chegaram até mim. Eu não fui atrás de nenhum dos 2, eu tenho 2 em casa que eles chegaram É até a mim. melhor. Hoje em dia, né, Eu vou atrás. é a melhor que tem. Tem Você um me monte, leva lá. tem bastante muda aqui no Espaço Criamente, tá? Você pode pegar bastante. então. Ô César, e no quarto? Eu escuto falar algumas coisas que espada de São Jorge é bom ter no quarto, porque ela tem maior oxigenação noturna. Isso é bem interessante. Logicamente, voltando àquele assunto, dentro de casa não é lugar de você ter plantas, né? Porque na natureza você não vai encontrar plantas, né, dentro de uma caverna e tudo mais. Mas veja bem, a espada de São Jorge ela tem essa capacidade de filtração de ar, como todas as plantas têm. Só que qual que é o grande problema disso daí? Você precisa ter muitas para conseguir fazer esse papel. Mais uma vez, isso daí foi uma balela que inventaram aí na mídia. Tá? Eu vou dar uma explicação. Hoje, dentro de um espaço de 10 metros quadrados, para fazer esse processo de purificação de ar, você precisaria ter 3 metros quadrados de planta, de área verde ali dentro, num espaço de 10 metros quadrados. Para poder dar conta de fazer esse processo aí de purificação. Um vasinho só, infelizmente, não O vai César rolar. precisa ficar aqui desmistificando. Sim, adorei. Não vai rolar. Tem muita coisa. Adorei. As amiocuca na porta da sala, a jiboia na porta não sei da A onde. espada do lado direito de quem entra, né, na casa. Tem tudo isso Tem. também, tem. Mas aí até então é interessante, porque cada planta ela carrega uma frequência, ela carrega uma faixa ali de vibração. Então, que nem falar, tem planta para atrair dinheiro. Não é a planta que vai atrair dinheiro. Entendeu? Não é, É seu é o seu pensamento. pensamento. Mas é tipo assim, o que acontece? Quando você tá naquela frequência do dinheiro, se a gente pegar e medir aquela planta, ela tem a mesma frequência do que se você está sentindo com o dinheiro. Por isso que fala, aquela lá atrai dinheiro. Você entra em sintonia, ou vice-versa, você entra em sintonia, então basicamente você tem aquele retorno. Mas por quê? Porque você entra na frequência. Mas não quem colocar a planta lá vai te dar dinheiro, vai te trazer dinheiro. Isso é pura mentira. Ô César, e no xamanismo, a gente escuta falar bastante que cada animal tem um ensinamento na natureza. Como que você vê isso? Realmente cada animal ele tem um ensinamento, ele tem um estudo, ele tem uma função. Ah, sim, ele tem. Cada um tem sua função, né? Cada um tem sua importância aí. E
mais uma vez, é se ligar aos movimentos naturais. Então você vai procurando ver o que se passa, tanto no reinado animal quanto no reinado vegetal, que você vai conseguir ter ideias de como você precisa viver e fazer aquelas coisas acontecerem, tá? Um exemplo que você vai ver muito no reinado animal é eles beberem água numa poça qualquer suja. Se você for no meio da mata, aquela poça d'água cheia de folha, por que que o animal toma aquilo ali? O que que tem naquela água que ele toma? Que é os tais dos elixires. O que que acontece? A água da chuva caiu no chão, vem a folha de determinada árvore, cai dentro da poça. Aquela folha, ela começa a liberar algumas substâncias. Às vezes o que o animal precisa, ele só precisa beber daquela água. Às vezes o animal ali está com um probleminha e ele precisa beber daquela água. Tem cachorro que sabe o mato que ele escolhe pra ele comer, né? Certo? Ele vai lá, cheira o mato sabe. específico e come, né? Exatamente, sabe. Tá? Então, assim, os animais também têm a importância dele, acredito muito nisso. Acho que cada um tem sua função. E é uma coisa que a gente pode levar para o nosso dia a dia. A observação. Como que os animais vivem? Como que os animais, né, se adaptam ao meio? Que hora que ele toma sol? Que hora que ele toma sol? Uhum. Entendeu? Você pode observar. É o relógio biológico É o relógio da biológico. natureza, Você pode né? ver que provavelmente seu cachorro ele vai no sol no horário mais quente que tem. Pelo menos a minha. A minha Ela gosta também. de tomar sol no horário do meio-dia, 1 hora da tarde. Minha gatinha também. E aí você escuta o quê? Você escuta falar que não pode ficar no sol da meio-dia. Como que é isso aí? César, a Terra é plana ou ela é redonda? Depende da consciência de cada um, né? Hoje eu já vi várias coisas sobre o fato dessa história, mas ela é conforme sua consciência. O que é uma terra plana? Uma terra plana é 2 dimensões. Se você achar que a Terra é plana, você vive dentro de 2 dimensões. Se você achar que ela é esférica, você vive em 3 dimensões. E assim por diante. Se você achar que existe uma consciência, uma força maior, ela pode ser uma de 5ª dimensão, independente do formato. Se for plana, se for quadrada, isso daí não vai mudar nada, ela ser plana e ser quadrada. Porque isso daqui vai acabar um dia mesmo, então não tem necessidade. Gente, então, trazendo todo esse ensinamento do César, né? Vamos cuidar, então, das nossas emoções, do nosso espiritual, dos nossos ambientes, cuidar do nosso ambiente externo e interno, né? Porque faz toda a diferença. Mari, você quer fazer alguma pergunta específica pro César? Que tem tanta coisa pra gente perguntar, né? Aproveita. Vai ter a Nossa, parte gente, 2, mas com certeza. Chamar ele e a Gabi numa roda assim também vai ser super divertido. Gostoso, gostei da ideia. Aproveita que nós estamos aqui. Ah, E mas você, eu acho Ana? que já explicou bastante hoje. Né? Queria que ele falasse um pouco do Wi-Fi. Do Wi-Fi? Tá. O Wi-Fi é que nem eu estava explicando anteriormente. Você tem um aparelho eletrônico e ele tem uma banda de frequência. Igual um rádio. Um rádio ele está numa sintonia. Então ele se sintoniza com a antena, né, que a central emite. Essa antena emite um outro sinal que vem até o aparelho. Então, sinal de Wi-Fi funciona da mesma maneira. Então, quando você está ali Então, você chega perto do Wi-Fi com o teu aparelho celular, você vai ver que ali carrega, né, o sinal. Conforme você vai se afastando, ele vai diminuindo. Então, o que acontece? Então, ele forma um campo, assim. Ele emite uma frequência, uma onda, né, que ela vai se propagando no ar. Então, quanto mais perto você está dele, mais você está recebendo aquele choque. Quanto mais longe você está, menos impacto daquela onda vibracional você está recebendo. Mas o que acontece? Quando ele emite esse sinal
e ele chega até você, ele tem a capacidade de penetrar no seu organismo. Que ele vai fazer o quê? Estressar suas células. E E como limpar? eu posso interferir nele também? Não, As minhas. não. Porque provavelmente a frequência que ele está emitindo é muito mais alta do que você vai conseguir emitir. Então o que que seu corpo vai fazer? Ele vai ajustar na frequência que tiver mais alta. Que no caso vai ser do Wi-Fi. Eu tô vivendo um episódio lá na clínica. Do Wi-Fi, que, por exemplo, todas as vezes que eu vou fazer ou a aula, ou eu vou fazer uma live, trava. E eu chamei 3 vezes já o cara da internet e não tem nada. E ele pegou meu celular e falou assim, Ana, não é seu celular, não é o Wi-Fi, não é nada. Não tem como você interferir nesse processo, não tem como. Mas pode ser algo do meu emocional que tá linkado a isso? A essa desordem? Não, em chegar a interferir o sinal, não. 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 Provavelmente é algo físico mesmo. É algo mesmo. físico mesmo. Às vezes é um problema, tudo bem que às vezes analisou, não tem problema, mas às vezes tem um problema ali e não foi detectado. Ou o sinal tá ruim mesmo, mas não que tenha alguma coisa a ver com a sua casa. É muito mais fácil o sinal de Wi-Fi te interferir no seu corpo, no seu campo, do que de repente ele... Porque a gente tá falando de algo somente físico, não Sim, tem sim. espírito, não tem alma, não tem nada, né? Não tem... Só tá falando de energia eletromagnética, e a energia eletromagnética ela sempre vai ser mais forte. Eu falei até pro cara, eu falei, então você quer dizer que sou eu? Falei pra ele, falei assim, Ana, você tá dizendo que sou eu, que tô bloqueando aqui meu Wi-Fi. Pra eu poder fazer a live e tá travando todo momento, não consigo. Então, se eu vou apertar o microfone pra eu falar, trava. Vamos ao seu favor, então, amiga. Ninguém. Poder da mente. Você vai falar Wi-Fi. Wi-Fi. Aí conversa com ele, bate um papo com ele, fala, olha, Exatamente. preciso que você Você vai trabalhe. falar, trabalha a meu favor. É. Esta live vai para infinitas possibilidades de pessoas que eu posso conectar. Que às vezes um deusilhão no planeta inteiro. Exatamente. Roda essa energia aí que vai. Ô César, aproveitando falando da clínica, a gente tá começando a fazer roda de meditação lá, novamente, né? Sim, Você tem alguma dica pra gente, pra ter na sala? Ali na sala já tem uma jiboia gigantesca, maravilhosa. sim. Tenha. Vocês podem ter o hábito de meditar virado para o norte. Legal. Pro norte. Tá. Porque dentro da Virado de geobiologia. frente? Pro norte. Sentido pro norte. Dentro da geobiologia a gente estuda essa questão das posições cardeais. E você estar voltado para o norte, você está norteado. Norteado. Você está no centro. Você está. Mas então a gente não ficaria em círculos. Não. Não. Todo mundo viradinho pro norte. Veja bem. Não precisa ficar extremamente. Tá, todo mundo virado para o norte. Porque dependendo da posição que está a sua sala, você também não vai conseguir. Vai conseguir. Sim. Você não vai conseguir. Tá. Mas fazer as coisas mais voltadas em direção norte te dá um caminho mais exato, um caminho mais fluido. Por quê? Porque você está norteado. Quando a pessoa está desnorteada, fala que está desnorteada, porque ela perdeu o norte, ela perdeu o centro de ligação. Então, voltado para o norte é interessante. Mas isso em tudo, César, que a gente for fazer? Eu já ouvi falar de dormir, né? Sim, A sim, cabeça sim. virada pro norte, é A isso? cabeça virada para o norte. Tem essa questão também. Pode-se fazer tudo virado para o norte, ou pode-se fazer análise e descobrir se você é do campo leste ou se você é do campo oeste. Porque às vezes você é uma pessoa de energia de campo leste e você trabalha num lugar que você trabalha todo voltado para o oeste. Você está trabalhando contrário à direção que te
que te Impulsiona, emana, né? que te impulsiona. Entendeu? Assim como tem pessoas que moram em casas de Campo Oeste e às vezes a pessoa precisaria morar numa casa de Campo Leste. Gente, esquece o livre-arbítrio. Que legal. Eu vou deixar um recadinho aqui pro meu marido. Eu vou chegar em casa, vou mudar tudo hoje. Mas a questão da meditação, as defumações. As Sim. defumações é Antes e depois. antes e depois. Ou o incenso queimando lá, é a melhor coisa. Sim. Você vai ficar ligado a esses fluidos naturais. Uhum. Conforme vocês vão meditando, esses fluidos vão entrando, vão permeando o corpo, as células. Uhum. Então isso ajuda muito. Perfeito. Já tenho lá. É. Obrigada. César, se você pudesse ser uma planta, qual você seria? Uma planta. Ixi, agora você Foi me pegou, pego agora, hein? Agora você me pegou, hein? Eu acho. Eu acho que eu seria uma babosa mesmo. Acho que eu não tenho uma. E o que você precisou desaprender para aprender esse caminho de transformação, de cura, de autoconhecimento? Que eu precisei desaprender. É. Eu acho que o que eu precisei desaprender foi o que eu criei como pessoa achando quem era o César. Quando eu me deparei com esse caminho, eu tomei noção que eu não era o que eu pensava, eu não era o que os outros falavam, eu não era o que os outros queriam que eu fosse. Então acho que o principal foi desapegar de mim mesmo, que foi o mais difícil. Porque eu tive que colocar um monte de coisa ao chão, né? Trazer muitas coisas, desapegar de muitas coisas que eu mesmo tinha criado, achando que eu era que eu posso, eu sou. E aí no fim você vê que não é tudo aquilo. Porque aí você tem que largar essa vaidade, essa arrogância, essa prepotência que você tem. Então acho que foi isso. Deixar essa arrogância, essa prepotência, esse egoísmo. Porque a gente é tudo isso, de forma inconsciente ou consciente, a gente é. Em algum momento. E deixando uma indicação para as nossas seguidoras, e uma indicação também que pode ter virado a chave para você. Qual seria? Uma indicação que mudou sua vida. Uma indicação que mudou minha vida? De que tipo essa indicação? Livro, curso, Sim. terapias, formas de viver. Tá. Eu acho que a conexão com a natureza, tá? Acho essencial se conectar com a natureza. Voltando um pouquinho, não é ter um vasinho de planta em casa, mas em si ir para a natureza, Pisar na terra. pisar na terra, ver tudo isso e estudar o universo em desencanto. Universo Desencanto. César, esse nosso podcast vai ficar para sempre aí, ligados nos Wi-Fi da vida, nessa terra sem limites da internet. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem quer que seja, para todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu vou deixar, na verdade, uma pergunta e depois, se alguém conseguir ter a resposta, pode mandar para o canal. Faz parte desse livro Universo em Desencanto, que fala assim: quem és tu que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu? Se alguém souber a resposta. Gente, isso vai virar um corte depois, lá no nosso Instagram. Vou colocar, deixa aqui a resposta para a pergunta do César. Quem és tu
que a ilusão é tanta, incapaz de definir o teu eu. Deixa aí. A melhor resposta o César vai escolher e nós vamos dar um brinde. César, gratidão. Eu que Eu acho que não agradeço. só eu, como todas as meninas, a gente ficaria aqui Muito grato. Sim. horas conversando, sabendo sobre, tirando os paradigmas, Não, as crenças limitantes e tudo mais, né? Que a gente aprende nas crenças limitantes mesmo, nos implantes. E gratidão, eu que agradeço. que Agradeço todas as pelo energias de fluidez, de prosperidade abram todas as portas. convite. E Agradeço pela oportunidade de ter respondido talvez algumas perguntas, né? Não sei. tem várias ainda, tá? Mas é isso que a gente quer. Mas é interessante, porque é nessas perguntas que eu aprendo, eu ensino, você aprende, você ensina. Sim. É essa troca. Uhum. Né? Essa troca é muito interessante. Tinha tanta coisa que a gente queria falar dentro das terapias, juntando com o ensinamento do César, só que ele trouxe tanta informação pra gente que a gente só tava aqui olhando aqui. Então, isso assim, é uma pequena fração, né? Pelo menos de tudo que eu estudo, de tudo que eu vivenciei. Porque, na verdade, tudo isso que eu falei para vocês aqui são coisas que eu experienciei. Coisas que eu tive contato. Não foram coisas que eu fiquei pegando de estudo aqui, estudo ali. Eu estudei, eu analisei e eu tive ali a prática, minhas próprias provas e comprovações. Então eu trago um material que é basicamente o meu. E a gente nunca deixa de estudar e se aprofundar nesses Não, assuntos, nunca né? deixa. Não. Desde que a gente aprende, gosta, faz sentido pra gente, a gente sempre se aprofunda mais. Né? Exatamente. E o autoconhecimento, o caminho de luz, transformação também. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cura e se potencializa. Gratidão, você também que ficou aqui com a gente até agora. Tenho certeza que vai ter parte 2 dessa conversa incrível. Se você tiver perguntas também, deixa aqui pra gente, que o César vai respondendo A nos gente nossos responde. stories. Eu tenho certeza que vão ter muitas dúvidas, Muitas, perguntas, dicas e muitas. tudo mais. Mais uma vez, agradecer os nossos apoiadores, 74 Comunicações e Marketing, Renata Tricologista, Informale. Gente, você que não segue a gente ainda, segue, curte, compartilha, manda esse episódio para quem você sabe que vai adorar. Um beijo para vocês, até o próximo episódio.